Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise desse Dodge Dart americano 1968 feito pela Highway 61 na escala 1:18. Então, comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também clique no sino para as novidades, compartilhe o vídeo, deixe seu like. O Dart 68 é um GTS, carro realmente muito bonito, feito pela Highway 61, na escala 1:18. O carro foi feito nessa cor prata. Eu procurei no catálogo dos Darts de 1968. A cor mais provável desse carro seria a Silver Irid, que seria prata irídio. Uma cor muito parecida também com o nosso cinza fênix. Os Dodges de, inclusive, a primeira geração do Charger, quando havia uma grade inteiriça cobrindo toda a frente, de 71 para 72 mudou um pouquinho o aspecto dessa grade. Tinha um conjunto óptico dianteiro que era bem parecido com o desse carro. O conjunto óptico traseiro, inclusive, dos nossos Dodge 72, era bem parecido com o desse Dart 68 americano. Um outro detalhe interessante também são essas flautas do capô do GTS, que são idênticas às dos Chargers feitos por aqui, de 73 até 77. Essa miniatura desse Dart é realmente feita com muito capricho pela Highway 61. Este carro em particular, infelizmente, tem uns defeitos por conta de alguma coisa que aconteceu, não sei exatamente o que foi, mas a miniatura no geral está num estado muito bom. Peguei esse carro num preço que na época realmente estava lá embaixo, estava ciente dos problemas que ele tinha para tentar resolver esses problemas. Ainda não consegui resolver, mas vou na tentativa para ver se eu consigo amenizar. Eu tenho uma outra unidade dessa aí também na mesma cor, que está em perfeito estado, pretendo fazer um vídeo dela qualquer dia, mas enquanto isso nós vamos fazendo uma análise desse modelo. O carro é muito parecido com o nosso Dart da primeira geração. Nós não tivemos o Dart exatamente igual ao de 68, mas sim igual ao de 69. Aliás, eu estou devendo um vídeo fazendo uma comparação entre os Darts de 68 e 69 para nós podermos ver as diferenças entre um e outro. Esse é um Dodge Dart GTS que é praticamente um Charger nacional. O Charger nacional nada mais foi do que essa versão mais incrementada do Dart com as rabetas aqui na coluna C. Essa foi a diferença, tanto que o Charger nacional não tem absolutamente nada a ver com o Charger americano. O Charger americano foi um carro que nasceu do Dodge Coronet, que é o B-Body, né, a carroceria B, que é uma carroceria maior do que essa. E quando nós colocamos o Dart americano do lado do Charger americano, nós vemos que o nosso dojão não é tão dojão assim comparado com o Charger. Num vídeo dos primeiros que eu postei no canal, o vídeo ainda estava um pouco tosco, mas eu consegui apresentar dois Dodges, sendo que um era um Dart 69 cobre metálico com teto de vinil e o outro era um Charger americano também de 69. Os dois lado a lado a gente pôde ver a diferença de carroceria entre esses dois carros. A carroceria A, que é a do Dart, e a carroceria B, que é do Charger. O Dart de 68, o que ele tem de diferente do 69, que é a nossa carroceria? Estas setas aqui, os repetidores aqui da lateral, em 68 eram redondos, 69 eram retangulares aqui embaixo no paralamas, tanto no dianteiro quanto no traseiro. A logotipia GTS que também era diferente, e as letras aqui para o GTS 68 eram mais altas e mais estreitas, 69 elas já eram mais largas e mais baixas, e as faixas aqui traseiras também eram diferentes. Aliás, do Charger também 68, eram essas faixas duplas, e do Charger e do Dart 69 era uma faixa simples com os dois filetezinhos mais estreitos aqui externamente. Por dentro houve também algumas mudanças, algumas alterações, mas muito poucas realmente. Fora isso também, essas flautas aqui do capô, essas falsas tomadas de ar, em 69 foram substituídas por um friso com a numeração da motorização do carro. No nosso Dodge Dart e Charger havia só a opção do motor 318 V8. No Dart americano já era bem diferente. Ele ia desde o Slant Six, que era um motor de 6 cilindros levemente deitado, que era o mesmo motor usado nos Dodge Coronado argentinos, e ia até 440, que era o Big Block V8. E aí normalmente o carro já não tinha ar-condicionado nem direção hidráulica, simplesmente porque não cabia no cofre do motor. Dart era um carro compacto para os padrões americanos, para os nossos era um carro grande.
Nesse caso dessa unidade, ele está com o motor 383, que era um motor que já garantia um bom desempenho para ele. Essa carroceria começou nos Estados Unidos em 1967 e permaneceu assim até 1969. Em 1970 teve mudanças na frente e na traseira, e essas mudanças não foram feitas nos nossos Dodges daqui, mas já deram uma ideia do que estaria por vir. Em 73, a frente do Dodge passou a ser uma frente mais bicuda, mais parecida com o nosso de 79, que era da linha dos Magnum, embora a grade fosse diferente. E em 75, aí sim, o Dodge americano já era com a carroceria praticamente idêntica ao do nosso Dart de 1979. Uma característica bem bacana dessa miniatura é o acabamento de altíssima qualidade que ele tem. Os cromados são excelentes. As molduras das janelas, assim como dos paralamas, todos esses frisos que são mais delicados, são feitos pela Highway 61, uma espécie de uma folha de prata, um adesivo tipo de um decalque, que é um decalque cromado que reproduz com muita qualidade esses detalhes todos. Highway 61 normalmente não tem detalhes pintados na carroceria, então ela tem apliques mesmo ou detalhes estampados no metal. Outra diferença desse Dodge para o nosso Dodge também é que o nosso Dodge tem o bocal do tanque com chave, o Dodge americano não tem isso. A frente desse carro tem detalhes muito bons, a grade dele é uma grade realmente vazada, e mesmo a parte que não é vazada, como acontece mesmo no carro verdadeiro, a malha aqui é muito bem reproduzida, o friso é muito bem reproduzido, os cromados aqui do para-choque, dos frisos em volta da grade do capô, a logotipia aqui que é feita em photo-etched, transparência do para-brisa, os limpadores, tudo isso é realmente muito bem feito nesse carro. Este carro em particular está com um pequeno desalinhamento aqui no capô, é uma das coisas que eu tenho para corrigir. Aliás, ele está mais para o lado direito, inclusive porque o vão aqui está um pouco maior. Não sei exatamente o que aconteceu com essa unidade em si, mas é algo que eu vou investigar e procurar corrigir na medida do possível. O para-brisa aqui em cima também, ele tem uma trinca que vai do canto até aqui, e inclusive ele está um pouco inclinado para cá por conta de algum aquecimento provavelmente que ele tenha tido. Não sei o que aconteceu, mas um pedaço dessa forração do teto aqui está um pouco para baixo e o para-brisa também acabou dando uma pequena deformada. Eu ainda não consegui corrigir isso, vou ver como é que eu vou corrigir. Foi um detalhe meio desagradável, mas eu estava ciente de que havia esse problema quando eu adquiri esse Dodge. Os limpadores, a transparência do para-brisa, o detalhe dos cromados são realmente muito bem cuidados. Um carro desse num diorama passa por um carro verdadeiro sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. O realismo desses detalhes da frente realmente é muito bom. Essa grade nunca foi produzida aqui, nem esse conjunto óptico. Esse conjunto óptico eu desconfio que seja semelhante ao do Charger 71 e 72, que era aquele conjunto óptico que ia atrás da grade, justamente que era com os faróis e as setas circulares. Inclusive os Chargers nacionais da época, se nós virmos uma foto desses carros com os faróis acesos, nós podemos ver bem que era um par de faróis redondos e um par de setas circulares escondidas atrás da grade. Ficaram realmente muito bonitos naquele Charger. Aqui nesse carro, a qualidade do cromado nós podemos ver que é muito boa na moldura, todos os detalhes, os faróis, essas setas aqui são muito bem reproduzidas com todos os detalhes. O cofre do motor do Dart, como nós podemos ver, é muito bem feito. Nesse caso, esse 383 tem as tampas de válvula cromadas, é cor azul como acontecia nos motores 318 dos nossos Darts. Com esses vincos, a parede corta-fogo. Este carro contava com carburação de corpo quádruplo, 4-barrel. Os cabos, as velas, distribuidor, da bateria, reservatórios, tudo isso é muito bem detalhado nesse modelo. Infelizmente esse capô não está segurando aberto por conta de algum problema aqui na retenção dele, mas assim que eu conseguir mexer nesse carro para sanar os problemas dele, eu pretendo sanar esse problema também. As dobradiças do capô são idênticas às dos Dart. O Dart tinha um sistema de mola espiral aqui dentro, em vez de ter aquela pantográfica com molas helicoidais, como acontecia no Charger, por exemplo. A antena aqui é retrátil e é uma antena de metal, com todo aquele capricho que a Highway 61 sempre faz. O painel do Dart para 68 para 69 é diferente do painel dos nossos Darts. Eu já havia comentado em outro vídeo que provavelmente o painel do nosso Dart nacional tenha sido inspirado no painel do Barracuda. Esse painel com um velocímetro horizontal nunca foi feito nos nossos Darts. Foi feito, por exemplo, algo parecido nos Galaxies, mas o Dart nacional nunca teve esse painel. Então essa é uma diferença entre
o Dart nacional e o Dart americano. Forração da porta com muita qualidade nessa miniatura. Esse retrovisor também é bem proporcional. E aqui um outro detalhe nesse carro que precisa de um reparo, que é esse quebra-vento. Quebra-vento dos Highway 61 é móvel. No caso deste aqui, ele está também meio curvado. Então, tudo indica que esse carro teve exposto a algum tipo de calor excessivo que deformou o vidro dele e o para-brisa com um pedaço da forração. Felizmente, pelo que eu notei, os danos não foram maiores do que isso. De resto, o carro está em perfeitas condições. Volante aqui de 3 raios, que é muito parecido com o nosso Dart, também com ar de buzina, painel com muito boa qualidade, né? Os Highway 61 de hoje já não tem essa qualidade. Aqui a fivela do cinto e ele tem também os cintos no banco. Esse banco também bascula, é bem reproduzido também. E o interior é todo feito em carpete. Os pedais ali também são bem simulados. No geral, o acabamento dessa miniatura é excelente. Inclusive essa soleira aqui é parecida com a soleira dos nossos Darts, né? Tem algumas diferenças de pequenos detalhes, mas o nosso Dart era bastante contemporâneo ao modelo 69 americano. Porta que fecha corretamente, está bem alinhada. A fechadura aqui é estampada no metal. Maçaneta é uma peça à parte. São peças bem refinadas, muito bem cuidadas, os cromados também são perfeitos. Apesar dos defeitos que aconteceram neste modelo, a qualidade dele é muito boa. E do lado do passageiro, o defeito que aconteceu no para-brisa, trincado aqui em cima, separou da forração. A forração do teto é feita na mesma peça, só que com a textura correta. E o para-brisa aqui que está um pouco mais para baixo. Eu vou ter de dar um jeito de consertar isso aqui. Um detalhe interessante. Por um lado, o para-brisa teve este problema. Do lado do passageiro, o quebra-vento do lado do passageiro não teve nada, não aconteceu nada com ele. Detalhe realmente misterioso. A alavanca de câmbio ali, console, que é muito parecido com o nosso Dart, com a opção de câmbio no assoalho, o mesmo do Charger. Logotipo aqui na porta, 68, manivela de vidro, os detalhes aqui são todos muito bem feitos. Forração de teto aqui que integra uma peça única com o para-brisa, né? Canto do para-brisa ali que eu vou tentar resolver. Painel que felizmente não foi afetado, todo intacto, tem detalhes muito bons ali, com todas as características do carro original, inclusive a tampa do porta-luvas que abre, porta direita também que fecha corretamente, o Pentastar da Chrysler ali no paralama direito, o único decalque mesmo que tem na logotipia desse carro, que o resto é tudo fotográfico. Traseira do Dart aqui, que é bem semelhante à nossa, chapão, lanternas, para-choque. Todo o desenho realmente foi mantido no nosso Dart daqui. A única exceção era dos escapes, que os escapes duplos eram apenas no nosso Charger, e ainda assim os tubos eram circulares, não eram retangulares como estes aqui. As lanternas traseiras em 68 eram usadas no nosso Dart de 72, foram adotadas aqui com a ré no centro. E o curioso é que o Dart anterior nosso, 69, 70 e 71, tinham as lanternas do 69. Então aqui foram trocadas de ordem cronológica. A qualidade das lanternas é muito boa, com acrílico, os cromados, os frisos, aqui são todos muito bem feitos, então não tem nada que desabone essa miniatura. A qualidade dela é excelente. E no porta-mala desse Dart também o tapete, o tubo de abastecimento e a vedação de borracha em volta do porta-malas. Esse é um outro detalhe que eu também preciso corrigir nessa miniatura, que é essa tampa também não parar aberta, né? Ou seja, são pequenos reparos que eu vou ter de fazer para deixá-lo perfeito. Como produto é excelente. Infelizmente, este modelo em particular veio com esses defeitos. E o carro por baixo, com uma qualidade muito boa, motor e o câmbio feitos na cor correta, com acabamento com pintura mesmo e não com aquele aspecto de plástico, suspensões dianteira e traseira que são funcionais, cardan que é funcional, monobloco da estrutura do carro, porque afinal de contas o Dart era um monobloco. Aliás, não só o Dart, como outros carros de carrocerias maiores na Chrysler usavam o monobloco, até de uma certa forma romperam com uma crença que eu tinha que o monobloco era restrito para carros mais compactos. Ainda que o Dart seja considerado um carro compacto nos Estados Unidos, é um carro relativamente grande, com uma estrutura de monobloco. E até mesmo para os padrões americanos de hoje, ele não pode ser considerado tão compacto assim. O detalhe do tanque, dos escapes, estrutura aqui das longarinas, da suspensão, tudo isso aqui é funcional, inclusive aqui esterça também. Então todos esses detalhamentos feitos aqui embaixo do carro foram feitos com um padrão de excelência, de acabamento mesmo de primeira. A qualidade dos pneus, das rodas, até mesmo o bico do ar e do pneu que é reproduzido. Outro detalhe muito agradável do Highway 61, o bocal do tanque aqui também é móvel, então isso é um detalhe bem interessante. Esse Dodge, assim como os nossos Dodge SE, não tinha chave no bocal do tanque. Aqui a luz da seta também feita com um realismo muito grande.
essa faixa lateral, suspensão também ajustável. Analisando esse carro de 0 a 10, como todo Dodge Dart feito pela Highway 61, eu não deixaria de dar um 10 para ele. Claro que eu não posso descontar a nota por conta dos defeitos que esta miniatura apresentou. Afinal de contas, não foram defeitos inerentes à fabricação do modelo, mas a alguma fatalidade que aconteceu no meio do caminho. Em breve eu pretendo fazer os ajustes necessários nesse modelo, corrigir todas essas falhas que existem nele, aí a gente pode dar uma olhada melhor nesse modelo com todas essas questões sanadas e corrigidas. Fora isso, os detalhes desse carro são muito bons, a pintura tem uma qualidade excelente, a reprodução dos detalhes é feita com uma riqueza incrível que poucos fabricantes realmente fazem. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para deixar seu like, clicar no sino para as novidades, compartilhar o vídeo e deixar também nos comentários o que você achou do carro, do vídeo. E fique também atento para os próximos vídeos que eu publicarei no canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.